Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Jéssica e na aula de hoje nós vamos estudar sobre os animais vertebrados, conhecidos mais popularmente como peixes. Vamos lá? Então, para iniciar e até agora, nós tínhamos estudado já o reino animalia, só que até o momento nós estávamos estudando os animais que são invertebrados. E chegou a hora da gente começar a entender um pouco sobre os vertebrados. Então, antes da gente ver as características a respeito do grupo que nós vamos estudar hoje, que são os peixes, vamos relembrar aí e diferenciar os vertebrados dos invertebrados. Então, quando eu falo aí do reino dos animais, é um reino muito grande e ele é composto aí de seres vivos que podem ou não podem apresentar um esqueleto, uma estrutura rígida. Então, aqueles que apresentam o esqueleto, são aqueles que nós vamos chamar de vertebrados, que são os que nós vamos estudar a partir de hoje. E aqueles que nós estávamos estudando são considerados como invertebrados, que representam a maioria dos animais. Nós vimos aí sobre os poríferos, sobre os quinidários, sobre os plateumintos, os nemateumintos, os moluscos, os anélidas, os artrópodas e até os equinodermatas. Tá? Todos esses ainda não apresentavam uma estrutura tão rígida como um esqueleto, apenas uma estrutura bem parecida, mas que não chegavam ainda a ser ossos. E agora, nós vamos começar a entender os vertebrados que nós dizemos que pertencem ao filo Chordata, tá? E que podem ser classificados como peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então vamos lá conhecer um pouco mais sobre os peixes. Então, quando a gente começa a entender um pouco sobre os peixes, primeiro a gente tem que parar num quesito. Que quesito seria esse? Seria a respeito do que significa os animais cordados. Significam aqueles que vão apresentar uma notocorda, que é uma estrutura que mais tarde vai dar origem à coluna vertebral. Nós temos aí também outras características, que são elas a simetria bilateral, que eu consigo fazer um corte exatamente ao meio e ter um lado espelhado ao outro. Além disso, eu vou ter agora um sistema digestivo completo, tá? Vou ter a estrutura da boca e do ânus. Também tenho um tubo nervoso dorsal e, além disso, tem aí, no caso dos peixes, as fendas branquiais e uma cauda pós-anal em pelo menos uma fase de sua vida. Então, o que é importante eu saber também aí a respeito dos peixes? Quais são as suas características mais específicas que vai diferenciar ele um pouco dos restos dos outros vertebrados? Primeiro, os peixes eles vão apresentar uma pele que secreta muco. Para que serve esse muco? Esse muco pode servir como uma forma de defesa, que vai fazer com que eles fiquem escorregadios diante dos seus predadores. Eles também vão apresentar a estrutura de nadadeiras, onde essas nadadeiras podem estar organizadas em pares, que vão funcionar como um remo, que vai afastar, jogar a água para trás. Também tem a estrutura que a gente chama de lemo, que vai dar um certo equilíbrio para ele e também a direção a qual ele deve seguir. Outra coisa importante é que a respiração da maioria dos peixes ocorre por uma estrutura que nós chamamos de brânquias, que mais à frente nós vamos ver como que é essa estrutura e como é que funciona direitinho a respiração de uma forma mais detalhada. Além disso, nós temos, além dos peixes que apresentam brânquias, tem aqueles ainda que vão apresentar o que nós chamamos de pulmões rudimentares. Outra característica importante, que eles apresentam na lateral do seu corpo, dos dois lados, apresenta o que a gente chama de linha lateral. Essa linha lateral não é tão visível assim como a gente está vendo aí nessa imagem, tá? E essa linha lateral serve para quê? Serve para que ele consiga sentir alguma diferença na água, consiga sentir a pressão da água, por exemplo, tá? E outra coisa importante é que a maioria das espécies vão ser espécies ectotérmicas, ou seja, elas dependem do ambiente para controlar a sua temperatura corporal, elas não conseguem fazer isso sozinhas. Então, se eu for parar para pensar, além de todas essas características, o que mais que eu posso saber sobre os peixes que é importante? Que eles têm uma variedade muito grande e que entre os vertebrados é aquele que apresenta a maior variedade de todas, tá? Eu tenho peixes aí que podem ter 15 metros, como é o caso do tubarão-baleia, e tenho já um peixe que é encontrado lá nas Filipinas, que ele tem apenas 1 centímetro. Além disso, eu tenho espécies que vivem em água doce, tenho espécies que são de água salgada e outras características que são aí compartilhadas pela maioria das espécies, que foram aquelas que eu acabei de apresentar para vocês. Seguindo, nessa imagem aqui, a gente pode ver um pouquinho mais como é que funciona a respiração dos peixes.
A água, ela vai entrar pela boca do peixe, né? E aí a gente tem que lembrar que o quê? Que ele vai conseguir retirar o seu oxigênio a partir da água. Como assim a partir da água? Só a gente lembrar um pouquinho da fórmula química da água. Nós temos 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, os peixes conseguem retirar esse oxigênio para sua respiração. Então, a água vai entrar pela sua boca, vai passar por uma estrutura chamada de brânquias e, por último, sai pelos opérculos. O que são os opérculos? Os opérculos são uma estrutura que vai estar protegendo as brânquias e funciona como uma porta que abre e fecha a todo momento. E as brânquias, elas vão estar sempre bem avermelhadas, porque a gente tem uma grande quantidade de sangue aí nessa região. E, inclusive, até uma dica. Quando as pessoas vão fazer a compra, né, a adesão de um peixe, elas têm sempre que observar essa característica. Porque se não estiver tão avermelhada essa região, significa que o peixe já não está ali numa boa conservação, né? Ele não está mais sendo considerado um peixe fresco, digamos assim. Então, voltando aí para a característica da respiração, a água entra pela boca, né, passa pela estrutura das brânquias, é retirado o oxigênio que ele precisa. E o que não é necessário, o gás carbônico, então, vai ser liberado pelo opérculo, que é essa estrutura, né, que fica protegendo as brânquias que ficam acima dela, se abrindo e se fechando a todo momento. E aí, além disso, é importante a gente entender também que os peixes apresentam um sistema circulatório. Como é que funciona? Primeira coisa, eles vão ter um sistema circulatório fechado. E esse sistema circulatório fechado, ele é composto de 2 cavidades. Que 2 cavidades são essas? Eles só apresentam um átrio e um ventrículo. E o sangue venoso, ele vai ser encontrado e bombeado para as brânquias, onde vai sofrer o processo de oxigenação, tá? Então é importante que a gente se atente a esse detalhe, que os peixes vão apresentar uma circulação simples e ao mesmo tempo completa. O que isso quer dizer? Quer dizer que o sangue passa uma única vez pelo coração para conseguir completar o ciclo, né? E não tem a mistura do sangue venoso com o sangue arterial. E aí, seguindo, uma característica bastante importante é que a gente saiba que todos os peixes, não é porque estão todos no mesmo grupo que são todos exatamente iguais. O que eu posso ter de diferente, além da questão do tamanho e da variedade de cor? Eu posso classificar os peixes em 2 categorias. Eu tenho os peixes ósseos e os peixes cartilaginosos. Qual que é a diferença aí entre eles? Os peixes cartilaginosos, eles vão ter um esqueleto rico em cartilagem, enquanto que os peixes ósseos vão apresentar um esqueleto ósseo. Além disso, o que mais que é importante eu saber sobre os cartilaginosos? Eu tenho aí o caso do tubarão, da raia, né, que vivem principalmente no ambiente de água salgada, tá? Mas temos também alguns peixes cartilaginosos que conseguem viver na água doce. Outra característica importante, além do seu esqueleto, é que eles têm um orifício chamado de espiráculo, por onde entra a água e vai banhar as brânquias a todo momento, e a boca dele fica localizada de forma ventral, e o seu intestino vai terminar numa estrutura que nós chamamos de cloaca, tá? E quando eu falo aí dos peixes ósseos, né, eu tenho um encontro maior desse tipo de peixe na água salgada, mas eu posso encontrar também uma boa quantidade aí na água doce, tá? O que é importante? Além da característica de ter um esqueleto predominantemente ósseo, ele vai ter a ausência daquela estrutura que eu falei para vocês ainda agora, que é o espiráculo. Outra coisa importante, eles vão ter as brânquias protegidas pelo opérculo, que abre e fecha a todo momento, que eu estava falando para vocês. Uma outra coisa, a boca agora fica localizada na região anterior, e em muitas espécies a gente tem a questão da presença da bexiga natatória, que serve para controlar a flutuabilidade do peixe, para ele saber mais ou menos até onde ele consegue ir, qual o seu limite, digamos assim. E aqui uma outra classificação, a classificação mais antiga, que são os peixes agnatos. O que é importante eu saber sobre eles? São vertebrados aquáticos bem primitivos, tá? Como são o caso das lampreias e dos peixes bruxas. O que é importante eu saber sobre os agnatos? Que eles não têm a presença de mandíbula. E aí, é importante a gente entender também sobre a alimentação e a digestão dos peixes, né? O que é importante destacar? Que os peixes, eles são animais herbívoros, né? Que podem contar com elementos que podem cair das árvores que estão próximo das águas, mas que também tem aquelas espécies que são carnívoros, que conseguem se alimentar de peixes menores e de animais diversos. E tem ainda aqueles peixes como esse da imagem que vocês podem ver, que vivem em zonas bem profundas, que nós vamos chamar de zonas abissais, onde tem uma ausência muito grande de luz,
né? E que por isso eles vão ter que contar com uma adaptação muito grande para viver naquela região. E sobre a sua alimentação, o que é importante destacar? Que quando eu falo do sistema digestório dos peixes, eles vão ter boca, faringe, esôfago, estômago e até mesmo o intestino, além de glândulas anexas, como é o caso do fígado e do pâncreas. E sobre a reprodução dos peixes, o que é importante destacar? Que eu tenho os peixes que são ovíparos, vivíparos e ovovivíparos. Qual que é a diferença entre eles? Os ovíparos são os filhotes que se desenvolvem fora do corpo da mãe. Já os vivíparos são os filhotes que se desenvolvem dentro do corpo da mãe e vão ficar recebendo nutriente dela. E os ovovivíparos é uma combinação das duas formas, se desenvolve dentro do ovo e dentro do corpo da mãe. Então, na hora do nascimento, ele vai sair de dentro de um ovo. E aqui, só para vocês observarem aí as diferenças nessas imagens. Ó. Os peixes vivíparos não produzem ovos e dão luz a filhotes totalmente formados já. Os peixes ovovivíparos, como é o caso aí do cavalo marinho, os ovos ficam, dentro da fêmea até os filhotes eclodirem. Tem aí as ovas de peixe também, que também é feito até o seu consumo, e os peixes ovíparos, como eu estava explicando para vocês ainda há pouco. E aqui, para a gente encerrar, o nosso exercitando aí, como a gente sempre faz, para a gente recapitular a nossa aula. Onde a primeira questão pergunta para vocês: os peixes constituem um grupo numeroso de vertebrados que ocupam os ambientes aquáticos do planeta. Sobre esses organismos, qual que é a alternativa correta? E aí, o que vocês acham? Então, sobre essa questão aqui, só poderia ser uma alternativa, que é qual? Que os peixes podem ser classificados em agnatos, que são aqueles sem mandíbulas, os cartilaginosos, que têm o esqueleto rico em cartilagem, e os ósseos, que têm já o esqueleto rico em ossos, como o nome já diz, As outras estão erradas por quê? Porque na letra A fala que ele não tem sistema digestório completo, que não é verdade. Na letra C, fala que o sistema circulatório dele tem 3 cavidades, quando na verdade só tem 2. E quando fala que a respiração dos peixes é do tipo pulmonar, quando na verdade é branquial. A segunda questão fala o seguinte: os peixes vivem em ambientes aquáticos e para sobreviver neste ambiente contam com a variada quantidade de adaptações. Uma dessas adaptações é a bexiga natatória. Qual é a função da bexiga natatória, gente? Eu até falei para vocês ainda há pouco. Ela vai ajudar na questão da flutuabilidade, ou seja, vai controlar a profundidade do peixe na água. E aqui, a nossa terceira questão traz o seguinte: os peixes possuem estruturas localizadas lateralmente, que captam os movimentos que ocorrem na água. Essa importante função que protege esses animais contra predadores também vai ser desempenhada por qual estrutura? E aí? No caso, vai ser a linha lateral, que eu falei para vocês que nem sempre é tão visível, Ao comprar um peixe eu não consigo observar essa linha lateral, mas que está ali presente para ajudar até mesmo a sentir a pressão e as ondas sonoras do ambiente. E por último, aí fala sobre a reprodução dos peixes, que varia de um grupo para o outro. Em alguns é possível observar o surgimento de larvas, o desenvolvimento indireto. Em outros não tem isso, que é o desenvolvimento direto. E aí nós temos alternativas e pergunta para vocês: qual a forma que sucede a fase larval dos peixes? E aí? Nesse caso, o nome dessa larva nós vamos chamar de alevino, tá? Então essa foi a nossa aula de hoje, gente. Espero que vocês tenham entendido. Vocês podem acessar essa aula mais vezes lá na plataforma Eduque. E até a próxima aula!